reforma, mundo de negócios, né? Vai ser muito bacana vocês ter muito conteúdo aí constantemente através desse novo projeto que a gente tem. Estamos no suporte do Luan, que está atrás das câmeras aí. Então, se tiver pergunta, digita aí, manda, o Luan vai estar lendo para a gente vai responder aqui ao vivo e a cores as perguntas para vocês. Beleza? Satisfação total, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos nessa. Vou fazer umas perguntas aqui para o Jorge. O Jorge vai se apresentar. Vamos falar um pouco daquilo que aconteceu nessa semana, né? Entramos essa semana no Rio de Janeiro. Foi muito bacana, cara. Eu estou impressionado com aquilo que fez. De terça-feira para cá, nós chegamos na terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Trabalhamos terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Trabalhamos 5 dias. Nós fizemos muita coisa. E a gente quer ensinar para vocês, contar um pouco dessa história. O que a gente fez, qual foi a estratégia, o que a gente pensa no futuro. Vamos estar passando para vocês aqui, beleza? Uma aula de graça, uma mentoria de graça. Vai ser bacana demais. Vocês gostam do nosso conteúdo participando. Beleza? Vamos nessa então. Jorgeira, quero que tu se apresente para a rapaziada, conta teu nome, fala um pouco da tua história, como é que nasceu a Luvicorp. E aí a gente vai batendo esse papo aqui, eu vou fazendo pergunta e tu vai contando o pessoal aí. Salve, obreiros, me chamo Jorge, sou fundador e idealizador da Luvicorp. A Luvicorp nasceu de uma visão, né, de uma visão de mercado do Rio de Janeiro, em entregar valor e agregar, melhorar o serviço de manutenção entregue no Rio de Janeiro, né, no ano de 2024. A Luvicorp surgiu com essa ideia de mudar o mercado do Rio de Janeiro, entregando mais qualidade, inovação, tecnologia, melhorando os processos, trazendo modernidade e tranquilidade para os síndicos. Através dessa dor que eu identifiquei lá atrás, eu fundei a Luvicorp com esse propósito, que é um propósito parecido com o da Obra Sul. Então a gente já caminhava, a Luvicorp e a Obra Sul já caminhava, mesmo sem se conhecer, já caminhava alinhados nesses princípios, né, Lucas? Então a gente veio com essa filosofia lá em 2024, vem conquistando o mercado de forma progressiva, devagarinho, mas com muita qualidade, com muita segurança, com muita entrega e com muito esforço, né? Então é uma caminhada bem bacana que a gente vem fazendo ao longo desse período aí. Bom demais. O que me impressionou, né? O Jorge vai falar como que ele conheceu a Obra Sul, eu vou deixar para ele falar bastante aqui, mas me impressionou uma coisa seguinte: a Luvicorp, ela não é uma empresa grande como a empresa Obra Sul, né? Organizada, que faz as coisas de forma muito correta, mas o que me impressionou foi a capacidade de acesso muito forte que a Luvicorp tem, mas muito forte. Então nós acessamos praticamente uns 5.000 condomínios, Jorge. Aqui nessa semana que a gente teve 5.000 condomínios, é coisa demais, né? A gente, para acessar 10 condomínios, é uma dificuldade de um mês. E não é falácia, foram 5.000 mesmo. Exatamente, não é falácia, foram 5.000 mesmo. Então fala um pouco assim do suporte, da estrutura que tu tem por trás, né? Por que facilitou esse acesso de 5.000 condomínios que a gente teve essa semana aí, a estrutura do teu pai por trás, essas coisas aí, conta um pouco para nós aí, Jorge. A gente vem de uma estrutura de muito network, muito relacionamento e relacionamentos construídos à base de muita confiança, honestidade. Então quem conhece a gente, quem conhece o nosso nome, quem conhece a nossa ideia, sabe o valor, a credibilidade que a gente tem. Então as pessoas param para ouvir a gente, as pessoas querem ouvir quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem uma proposta para fazer, as pessoas querem ouvir por conta da credibilidade que a gente tem. E tudo isso foi construído em base de honestidade, verdade e compromisso, né? Honra. A gente sempre honrou com nossa palavra acima de tudo. Eu fui idealizado pela minha família, sempre honrar minha palavra, independente de qualquer coisa. Estando certo ou errado, sempre honre sua palavra. E as pessoas dão valor a isso. E quando você é uma pessoa assim, você tem essa cultura, essa prática, as pessoas reconhecem isso, dão valor. Então quando você chega para falar alguma coisa com ela, você chega com uma proposta, as pessoas te ouvem. E eu aprendi na vida que é o seguinte: a gente precisa de apenas 3 contatos para acessar as pessoas mais importantes do mundo. E é um contato aqui, um contato ali, que leva a gente às pessoas que a gente quer. E o trabalho que a gente fez essa semana foi isso: acessa um contato aqui, acessa um contato ali, que leva a gente onde a gente quer. E com essa rede de contatos, esse networking que a gente fez, a gente conseguiu, de forma muito objetiva, clara, e encantou as pessoas com a nossa proposta, né? A gente, quando sentou à mesa de qualquer pessoa, as pessoas ficaram encantadas com a nossa ideia, com a nossa proposta.
a nossa filosofia, e isso a gente conseguiu através de contatos, networking. É por isso que o networking é de suma importância, muito importante. Muito importante. Então, o que acontece? Nós sentamos com administradoras, por exemplo, uma delas, a APSA, cuida de 2.600 condomínios. Uma conversa nos deu acesso a 2.600 condomínios. Como que a gente acessou esse pessoal, né? O pai do Jorge com muita credibilidade, apesar de ter um negócio pequeno, mas de sempre honrar. Eu falo aqui de honra, de credibilidade, de network, de manter a palavra, o básico bem feito, que a gente conversou muito essa semana, Jorge. Ele é extremamente funcional. Então, faça o básico bem feito para que tu tenha oportunidade de ter acesso a essas coisas, cara. Não é balela, é aquilo que a gente diz, que parece que é clichê, ele funciona. Ele te permite acessar portas que se tu não tem credibilidade, que se tu não faz o básico bem feito, não consegue. Então, gerentes operacionais de grandes empresas sentaram com a gente apresentou o projeto, eles ficaram tão encantados com o projeto que chamaram os seus superiores para ouvir aquilo que a gente tinha para falar. Realmente uma coisa muito diferenciada que a gente está trazendo aqui para o Espírito Santo. Jorge, fala pro pessoal como é que tu conheceu a Obra Sul, né? Como que foi esse relacionamento? Tu me falou que muita coisa da Luvicorp já era da Obra Sul, das mentorias que tu fez e tal. Conta um pouco aí pro pessoal como é que foi. Eu conheci a Obra Sul através da recomendação de um amigo, né? Um grande amigo do âmbito de reforma predial também, né? Um amigo, a gente batendo um papo qualquer aí de dia a dia, ele falou, cara, tu conhece a Obra Sul? E eu não conhecia, né? Não conhecia nada, não conhecia o Douglas, não conhecia a Obra Sul. Ele falou, cara, dá uma olhada lá na Obra Sul, cara. Eles têm, o Instagram deles é fantástico, eles têm diversos processos diferentes do que a gente faz aqui. Cara, tentar implantar o que eles fazem lá aqui na tua empresa vai te ajudar, cara. Então, pesquisa lá, pega eles como referência que isso vai te ajudar. E aí, desse dia em diante, eu imediatamente, assim que a gente encerrou a conversa, se despediu e tal, peguei meu celular, fui, passei o dia inteiro vendo os vídeos do Salva Obreiro, vendo os vídeos da Obra Sul BR, vendo tudo. Falei, cara, que empresa fantástica, diferente de tudo que tem aqui no mercado. A gente sabe que a gente tem diversas outras empresas aqui no Brasil com estruturas megalomaníacas, estruturas grandiosas, mas fazer o que a Obra Sul faz, ninguém faz, cara. Os processos, a comunicação, o tipo de serviço executado, a ideia que a gente pretende entregar em qualquer serviço, o olhar técnico, o critério, cara, nenhuma empresa faz, e isso supera qualquer estrutura. A gente falou muito disso aqui no Rio de Janeiro, que além da estrutura, vai muito além da estrutura, a gente tem que ter uma boa entrega. Não adianta você ter uma estrutura megalomaníaca, uma frota de carros, um galpão imenso, e você ter uma entrega fraca que não conquista teu cliente, ter aquele olhar mais cuidadoso, mais carinhoso com o síndico, com o condômino, que afinal é até o que está no nosso portfólio, né? Tanto das duas empresas. Isso foi até uma coincidência que a gente se esbarrou depois, né? A gente está ali para revitalizar sonhos. Aquele apartamento que a gente está reformando ali, um dia foi o sonho de alguém que não teve nada, batalhou a vida inteira para conquistar aquele imóvel. Então a gente está revitalizando o sonho daquela pessoa. Então, acima de tudo, acima de ganhar dinheiro, qualquer coisa, a Obra Sul e a Luvicorp, a gente pensa em cuidar do que foi um sonho de uma pessoa. Isso vai muito além de dinheiro, muito além de entrega. É conexão com os moradores mesmo. Propósito. O Jorge está dizendo que, tudo bem, o objetivo da empresa é fazer dinheiro. Claro. A gente quer fazer dinheiro e entregar um resultado satisfatório para o nosso cliente. O imóvel, o bem do nosso cliente, ele é o sonho de conquista da pessoa. Eu uma vez não tinha imóvel, Jorge, e o meu sonho era ter a minha casa própria. Aí, cara, aquilo foi muito suado para ter. Então, quando vai se reformar, tem que ter essa consciência de que um imóvel é o sonho daquela pessoa, né? E a Obra Sul tem esse propósito, ela tem esse cuidado com o sonho do cliente, a Luvicorp tinha também, bacana demais. Beleza, o Jorge conheceu nós através de um amigo em comum, um amigo dele, que acompanhava o nosso trabalho, e o Jorge chegou na Obra Sul e fez as nossas mentorias, né, Jorge? Foi muito importante, fizemos, né? Algumas mentorias, e tudo que a gente fazia de mentoria, a gente já... No dia seguinte a gente já estava implantando o que dava para implantar aqui na Luvicorp, já melhorando os processos, melhorando a comunicação, tudo que dava para implantar a gente já ia implantando, porque
É aquilo, né? O que é bom tem que ser levado como espelho, tem que ser levado como exemplo. O exemplo arrasta, né? Então, Isso. o que é bom tem que levar como exemplo. Conta um pouco, Jorge, como que se sucedeu essa parceria? Por que a gente se tornou sócio? Como é que foi essa história? Uma história rápida, foi muito rápido, né, Jorge? Foi. Breve, assim. Conta pra eles como é que foi o contato, o acesso à ideia, o porquê que tu quis e como que foi essa experiência de eu e o Luan vir pra cá, fazer essa implementação, as mudanças que a gente conseguiu fazer, o que a gente fez nessa semana. Fala um pouco pro pessoal aí. Foi uma conexão rápida, né? Através de uma campanha que o Douglas criou ao final do ano no Instagram Salve Obreiros, né? Eu enxerguei aquela campanha ali como uma oportunidade, fui com unhas e dentes, entrei em contato com muita fé, muita garra, entrei em contato com ele visualizou, não me respondeu, depois eu tentei de novo, insisti o contato, e a gente tentou marcar uma call, ele ficou sem Instagram, e aí eu fui tentando contato, insistindo, a outra pessoa acabou entrando primeiro que eu na campanha, mas ele viu o propósito no meu negócio, ele viu o ideal na Luve Corp, ele viu uma pessoa diferente para trabalhar, então ele resolveu me ouvir. E aí quando ele resolveu me ouvir, a gente sentou, conversou, eu apresentei tudo com muita clareza, tudo com muita transparência. Ele viu verdade no que eu falei, viu verdade no que eu estava no meu propósito e independente dele já ter encerrado a campanha, ele, cara, eu vou investir no teu propósito, vou investir no teu negócio e a gente vai trabalhar junto. Eu quero você como meu sócio. A negociação foi muito rápida, foi coisa de 24 horas, a gente resolveu tudo. No mesmo dia a gente já era sócio, coisa de duas horas de conversa a gente já era sócio, já estava tudo acertado e agora o Douglas e o Luan estão aqui, passando essa semana aqui no Rio, uma semana inacreditável, incrível, assim, de muito conhecimento, muita entrega. A gente fez muita coisa bacana, a gente estudou muito a cidade, né? Douglas não conhecia nada do Rio de Janeiro, foi uma apresentação magnífica aqui do Rio de Janeiro. A gente estudou muito mercado, estudamos concorrência, fizemos parceria, fizemos contatos, fizemos orçamentos, até ensaiamos um servicinho ou outro ali, fizemos alguma coisa ali para síndico ali de vez em quando ali para ajudar, né? Fizemos muita coisa, foi uma semana muito produtiva. Nossos colaboradores, nossa equipe aprendeu muito, né? O Douglas passou muito ensinamento para todo mundo. Ele não veio aqui, né, na intenção de só estruturar, ele veio na intenção de ensinar, trazer conhecimento. Então foi uma semana extremamente satisfatória para todo mundo, cara. Muito bom. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, Jorge, que em 3 dias você vai revolucionar o seu negócio. Parece que é uma mentirada, né? Porque o cara se esforça, o negócio não muda. Como que eu vou mudar o meu negócio em 3 dias? Isso é processo. E a experiência dessa semana foi exatamente isso, foi revolucionar o negócio, a empresa. Então abre muito a mente, né, Jorge? A implementação dos processos, que é o Braço Roda, dá para implementar dentro de uma operação que já está rodando. Cara, a gente fez o que essa semana, né? Então a gente prospectou muito, foi muito forte a prospecção, foi assim, extremamente violenta a nossa prospecção. Eu que estou acostumado com isso, fiz no Espírito Santo uma abertura de mercado agora inacreditável, né? Impressionei a internet com o que eu fiz em 5 meses no Espírito Santo, mas o que eu fiz aqui, o que eu e o Jorge, o Luan, fizemos aqui em 4 dias no Rio de Janeiro foi inacreditável, cara. Prospectar 5.000 clientes em 4 dias é inacreditável, extremamente agressivo, né? Então, a estratégia somado ao bom acesso, ao bom nome que foi feito, nos rendeu isso. O que eu mais falei com os parceiros que a gente estava fazendo aqui, né? Olha, eu vou ter que gastar muita sola de sapato, muita saliva para acessar todas as pessoas que você já acessou. Então, você gastou muita sola de sapato, você gastou muita saliva, e eu quero usar isso que tu fez, e é justo. Aí qual foi a nossa proposta? É justo bonificar, comissionar a pessoa que gastou sola de sapato, a pessoa que já gastou muita saliva, né? Então a gente fez várias parcerias em formato de comissionamento. Nós não pagamos propina, não somos a favor disso. Agora, o comissionamento é uma coisa que tu está valorizando a história de vida de uma pessoa. Então, uma pessoa que está 15 anos caminhando, batendo perna, falando com pessoas, acessando síndicos, por que essa pessoa não merece receber uma comissão por te apresentar todas essas pessoas? Então, cara, foi fantástico, fenomenal o que a gente fez.
muito forte mesmo. Aí a gente contratou uma equipe muito boa, né, Jorge? Sim. Contratamos gerente operacional, contratamos financeiro, equipe financeiro, nós contratamos um engenheiro para trabalhar dentro do nosso time full time, fizemos proposta para pessoas que trabalhavam terceirizado trabalhar fixo com a gente. Vamos abrir daqui a pouco link de contratação aqui para o Rio de Janeiro. Cara, estruturamos uma empresa assim que era ok, a empresa era bacana, ela não tinha muitos problemas de eficiência, mas nós preparamos a empresa para receber a demanda absurda que a gente vai receber. A gente fez tudo certo, nos preparamos, nos organizamos para receber a demanda da prospecção que a gente fez. Porque daqui para frente, a hora que eu sair do Rio de Janeiro, o celular do Jorge não vai mais parar de tocar, a demanda não vai mais parar de chegar. E se essa demanda chegar, o que eu vou fazer se eu não estou estruturado para isso? A gente contratou, a gente alugou uma base, alugamos uma casa fantástica onde vai funcionar a nossa empresa, né? Então, cara, funcionou tudo muito bem, fluiu tudo muito bem, né, Jorge? Parece assim que, cara, Deus abriu a porta do céu e disse, ó, essa semana eu assino que vai dar tudo certo as coisas que vocês vão fazer. Foi incrível, né? Foi incrível. Então, somar a experiência que a gente traz da Obra Sul, os processos, o know-how que a gente tem, né? A expertise que a gente tem do negócio, somado à força de acesso que o Jorge tem através da Luvicorp, da empresa do pai do Jorge, foi assim uma das maiores parcerias que eu já fiz no mundo do empreendedorismo, né? Foi muito bacana, foi muito especial o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. É muito possível revolucionar o teu negócio quando tu se conecta com pessoa pronta e preparada para executar aquilo dali. Ô Jorge, fala para nós agora aqui, eu estou muito esperançoso daquilo que vai acontecer, né? A gente inaugurou semana passada em Balneário Camboriú a mesma coisa, eu me associei a uma empresa boa local, a gente abriu uma Obra Sul lá também, pegamos um comercial muito bom, estruturamos um negócio bem parecido com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi um pouco melhor, um pouco mais agressivo, mas vai desenrolar muito bem também lá em Balneário Camboriú. A minha expectativa aqui do Rio de Janeiro, daquilo que a gente vivenciou esses dias, Jorge, daquilo que eu consegui observar esse dia, é uma expectativa muito alta de que o que a gente vai fazer aqui é de fato uma coisa revolucionária, né? Uma coisa que a gente vai mudar a realidade de mercado no âmbito de reforma vertical no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu queria saber de ti, assim, a gente não conversou muito sobre isso, mas qual que é a tua expectativa do que vai acontecer daqui para frente, tanto com a Luvicorp quanto com a Obra Sul? Fala para nós um pouco sobre isso. Minha expectativa é que a gente chegue de forma bem revolucionária. Minha meta, né? Minha meta, e acredito que seja a sua também, para a gente estar bem alinhado na meta. Nossa meta é ter resultado semelhante, melhor ou igual do que o Espírito Santo, né? Esse crescimento exponencial rápido e saudável, que não adianta crescer rápido sem saúde, né? E a nossa ideia é realmente mudar o mercado. A gente quer ditar o ritmo. A gente quer editar como se reforma a fachada, a gente quer editar como se faz uma manutenção predial. A gente fazendo todo o nosso estudo aqui no Rio de Janeiro, estudando nossos clientes, estudando o processo dos clientes, a gente identificou várias fragilidades nos processos, né? Várias coisas que são básicas, mas que não é feito aqui, né? É uma cultura diferente, cada estado tem sua cultura diferente. E a nossa ideia aqui não é só chegar para fazer serviço, para fazer reforma de fachada, para fazer manutenção predial. Nossa ideia é chegar aqui para mudar a cultura de um estado. Nossa ideia é mudar a cultura da cidade. É mudar como se faz a manutenção predial, desde a comunicação, a execução de processo, ao tipo de material que é utilizado, né? A gente conversando, fazendo um bate-papo rápido aqui, existem materiais assim, materiais de ponta, materiais incríveis que são usados em estado como Espírito Santo, Santa Catarina, que pela péssima qualidade de mão de obra que tem aqui, a cultura daqui, nem existem para vender aqui. E o Douglas ficou abismado com isso, que marcas excelentes de material que não se vende aqui por conta dessa cultura fraca na execução, e a nossa ideia é mudar isso. Mudar, trazer os processos corretos, a forma de executar tudo correto, uma comunicação clara com o síndico, que a gente percebeu que isso daqui é uma deficiência aqui no Rio de Janeiro também, a comunicação. E a frase que a gente mais falou todo esse processo aqui, a frase que a gente mais falou com as pessoas que a gente fez parceria, né?
quem se comunica não se complica, né? Sim, então a quem gente conversa não faz guerra. exatamente, a gente falou isso o tempo todo, foi uma das frases que a gente mais falou e a gente quer trazer isso como cultura aqui para o Rio de Janeiro. E como chamou a atenção de quem ouviu, né, Jorge? Exatamente. O pessoal disse, nossa, isso não é o básico, cara, o simples, é aquilo que eu falo para você, o simples, comunicação com o cliente, e eles não têm aqui. E olha só como esse projeto Obra Sul é um projeto revolucionário. Nós estamos falando em, a partir de agora, revolucionar o mercado, em trazer uma nova visão para o mercado, fazer as outras empresas seguir um padrão de qualidade para que eles não fiquem para trás. Então o projeto Obra Sul, ele é realmente, de fato, um projeto muito grande, né? Eu estava ontem com o Jorge, resolvendo com o Jorge e Luan, eu e Roberto, eu e Giovanni, eu e meu sócio de Balneário Camboriú. Eu disse, cara, que massa, eu falei pro Luan, que massa, olha esse movimento, olha que energia violenta gastando em prol de melhoria para todo mundo, cara. Ganha os clientes, ganha os colaboradores, ganha os fornecedores, ganha muito, todo mundo ganha muito com esse projeto de trabalhar sério, de trabalhar honesto, de entregar resultado, né? Muito bacana aquilo que a gente está construindo através da Obra Sul, cara. E então, assim, em síntese, Jorge, a expectativa é alta e é grande para faturar muito, para fazer muita contratação e para entregar muito resultado no Rio de Janeiro, com a Obra Sul aqui inaugurando agora e também com a melhoria da Luvicorp. É isso? Positivo. Nós fizemos uma revolução no que tange a administração da empresa. Então nós reestruturamos o planejamento. Totalmente. Aquilo que era para acontecer talvez em 5 anos, a gente consiga conquistar esse ano. Conseguiu perceber isso, não? E vai acelerar muito o crescimento da Luvicorp e também da Obra Sul, com essa fusão de conhecimento que tu fez com a gente? Claro, isso foi conversado no dia que a gente negociou e virou sócio, né? Que a Luvicorp atingiu o seu teto com a estrutura pequena que ela tinha e que todos entendiam que para ela crescer precisava de uma estruturação melhor. E aí nada mais que contar com a experiência do Douglas, que tem anos no know-how, e é aquilo, né? A gente tem que confiar em quem já fez acontecer. Porque falar, muita gente fala, mas pouca gente já fez acontecer. Então a gente tem que dar ouvidos a quem já fez acontecer. Sabe o caminho para chegar lá. Porque a vida nos dá muitos caminhos. Então a gente tem que, se a gente tiver uma orientação de quem já percorreu o caminho correto, isso é muito assertivo, encurta muito o caminho. E foi isso que a gente fez. Eu consegui o acesso de alguém que já sabe o caminho das pedras, já sabe o caminho correto. Então, eu não preciso experimentar outros caminhos, eu já sei o caminho correto que alguém me disse. Então, isso acelera muito, encurta muito tempo de estruturação e qualidade de entrega. Então, mais uma vez, aquilo que eu falo para vocês, eu estou só reforçando aquilo que eu falo nos meus stories do dia a dia para vocês. Te conecta com pessoa que já conquistou aquilo que tu quer conquistar. Isso acelera e potencializa demais o teu crescimento. Então, assim, não estava ruim para o Jorge, mas ele estava incomodado. Ele assim, cara, as oportunidades são imensas, elas são muito grandes. Mas estou no meu teto, estou travado, o que eu preciso? Porra, ele foi inteligente, eu preciso me associar com alguém que vai romper esse teto. Porque uma coisa é tu sair de 0 para 1, outra coisa é tu sair de 1 para 10. Outra coisa é de sair de 10 para 100, outra coisa é de sair de 100 para 1000, de 1000 para 1 milhão, de 1 milhão para 1 bilhão. Então são tetos que tu tem muita dificuldade para romper. E cara, eu particularmente que criei uma coisa grande, tenho dificuldade para romper alguns tetos. Eu preciso me conectar com pessoas que já romperam esse teto para me ajudar a romper também, né? Foi exatamente isso que o Jorge fez. E, Jorge, então assim, fizemos aqui uma agregação de valor, de conhecimento no que tange a estruturação do negócio, porque o que eu fiz aqui foi preparar a Luvicorp e Obra Sul para receber a demanda que vai chegar, de uma boa prospecção que a gente fez. Então, sim, a gente falou, Jorge, o caminho para crescer é venda. Então, como que a gente faz venda? Prospecção. Fomos para a rua, fomos prospectar. Sucesso absoluto na prospecção. Mas a gente tem uma preocupação. Se a prospecção funcionar e vai, como que a gente atende a demanda dessa prospecção? Como que eu atendo um chamado de 100 condomínios para fechar a obra comigo? Preciso de uma estrutura física, eu preciso de um escritório, eu preciso de um galpão, eu preciso de um gerente comercial, eu preciso de um engenheiro para atender essa demanda, eu preciso também de um gerente operacional, de equipe própria para fazer, de um financeiro estruturado para fazer. Então nós estruturamos para receber essa demanda. Cara, alinhamento demais, assim, foi incrível o que a gente fez. Mas a gente conseguiu agregar também, Jorge, não era o objetivo, mais clareza
e mais profissionalismo, vamos dizer assim, experiência no que tange a execução dos serviços, né? Então tu percebeu que assim, cara, várias coisas que eu falava para Jorge, coisas simples, e ele dizia: caraca, meu, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu nunca vi ninguém falando isso, coisas simples, coisas do nosso dia a dia, que a gente consegue agregar e melhorar o processo dentro da empresa, né? E eu falo rapidamente sobre isso também, Jorge, sobre assim, como é possível melhorar o processo e como tu conectar com culturas de execução diferente, dá para agregar muita coisa dentro do negócio da gente. Cara, é bem diferente, né? A gente se deparou aqui com diversos processos que para o Douglas era muito normal, para o Luan, que já está na caminhada com o Douglas aí já há um tempinho, né? Pouco tempo, mas já um bom tempo de experiência. Processos que são normais para eles nos outros estados e que aqui foi uma surpresa. Até para os nossos colaboradores, quando o Douglas foi dar uma orientação de processo, ensinar, fazer coisas básicas, simples, mas que entregam um acabamento fora do padrão, fora do comum, e que para eles não era normal. Falou, cara, nunca vi isso, como é que você faz isso? Uma situação engraçada foi aquele prédio que a gente viu de pastilha, e você falou, cara, pô, não precisa você fazer desse jeito, faz desse jeito aqui com massa acrílica e tal, não sei o que, faz desse processo aqui que vai ficar muito bom. Eu falei, cara, ninguém nunca fez isso. Isso facilita muito, o que você falou agora, facilita muito o processo, economiza, entrega um resultado 20 vezes melhor para o condomínio, 20 vezes mais duradouro, 20 vezes mais bonito, e ninguém faz, cara. Então, isso, assim, foi muito agregador. E não só isso, mas assim, além desses ensinamentos que foram passados com relação a esses processos básicos, todos esses processos que foram ensinados estão escritos como uma receita de bolo. Então não tem como você me passar um processo, me passar um ensinamento de processo que você me passou durante a semana e eu esquecer que o que você me passou está escrito há anos atrás, está escrito ali literalmente como uma receita de bolo. Eu conversando em particular com o meu engenheiro, explicando para ele, o engenheiro que a gente contratou, explicando para ele, né, os processos e tudo, eu falei, cara, isso daqui é a nossa Bíblia, é tudo que o Douglas construiu há anos de trabalho, com mais de 10, 20 anos de trabalho, tudo que ele fez está aqui, é o processo para lixar uma massa, para aplicar uma massa, para identificar uma patologia, uma solução para aquela patologia, tá tudo aqui, é só ler e executar. Isso é muito importante, né? O processo que foi desenvolvido não é improviso, foi testado, comprovado e aprovado. Então, cara, isso é fenomenal. Então, o que o Jorge está dizendo? Que aquilo que eu estou ensinando para eles aqui na prática, isso está tudo documentado, está tudo escrito, são os processos escritos da Obra Sul. Isso que está permitindo que a gente possa escalar a nível Brasil e entregar a mesma qualidade de Criciúma, Santa Catarina, da empresa que eu fundei lá, e o Roberto segue muito bem fazendo o que tem que ser feito lá, né? A gente entrega a mesma qualidade em Balneário, que é quase 300 km de distância, a mesma qualidade em São Paulo, que a gente estava agora semana passada, vamos a partir de segunda-feira inaugurar também franquia lá. Mesma qualidade de processo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Fortaleza, Maranhão, por onde a gente passa a gente consegue entregar a mesma qualidade de serviço. Por quê? Porque é uma receita de bolo que eu escrevi, e aí o camarada lê, aplica a metodologia da receita e vai obter o mesmo resultado, né? Vocês sabem que o nosso resultado é um resultado diferenciado. Então, além de tudo que a gente está falando aqui, que a gente vai fazer, melhoria para o cliente, colaborador, subir a régua da cidade, a gente vai ganhar muita grana com isso também. É justo, né, Jorge? É óbvio que o objetivo final é isso aí. Então, cara, massa demais. Eu estou super feliz, muito satisfeito. Assim, fazendo um sacrifício enorme, né? Longe do meu filho, longe dos meus filhos, longe da minha esposa, longe da família, longe dos amigos. Saí de Criciúma, fui para o Espírito Santo, fiz muitos amigos lá, saí de lá agora, vim para cá, mas assim, ó, estou muito feliz, coração em paz, podendo colaborar com o Jorge, para o crescimento do Jorge, crescimento da Luvicorp, crescimento da Obra Sul no Rio de Janeiro, atender melhor os clientes no Rio de Janeiro. Massa demais, o sacrifício vale a pena, a gente vai ser recompensado por isso, vamos ganhar muita grana, é justo que a gente faça isso, porque é um movimento revolucionário para dentro da cidade, né? Então, Jorge, massa demais, eu te agradeço, né, por ter feito esse contato. Eu sei que tu está muito feliz, eu sei que tu está vivendo uma experiência muito revolucionária na tua vida, mas eu estou tão feliz quanto e tão agradecido quanto,
Porque assim como tu tá entrando dentro de uma coisa que eu construí há 22 anos e tá podendo surfar essa experiência, e eu do outro lado também tô surfando essa experiência de 20 e poucos anos do teu pai na caminhada, de 3 anos teu na caminhada, da credibilidade que tu construiu por ser um cara sério. E eu falei pro Jorge, quando eu fui fazer a proposta com ele, eu comecei a conversa dizendo o seguinte: eu espero 4 coisas de um sócio meu. Aí eu perguntei para ele: tu já traiu a tua mulher? Aí ele falou: cara, nunca. Minha primeira namorada, minha primeira mulher, a gente se dá super bem e tal, eu jamais vou trair minha mulher. Então beleza, porque um homem que trai uma mulher, ele vai trair qualquer outro amigo, qualquer outro sócio dele. Então eu não me associo a homens que já traiu a sua esposa, né? Um cara de princípio, um cara de caráter, né? Um cara que eu sei que eu posso contar, que não vai roubar o meu dinheiro, não vai roubar a história, a minha energia que eu estou fazendo aqui. Depois eu falei: Jorge, eu me associo a homens que gostam de trabalho, de labuta, de roupa suada. Ele: cara, eu acordo cedo e eu não tenho hora para chegar. Eu trabalho de segunda a segunda, eu não tiro férias. No Natal eu estava aqui entregando o resultado aqui pro meu cliente, minha equipe de férias, eu trabalhando. Eu digo: pô, tá ligado comigo, tá associado comigo, é isso que eu espero. Aí eu falei também: Jorge, eu quero um cara que seja ponta firme, que encare o problema, um cara que seja resolutivo, um cara que não tenha medo da dificuldade de atender uma demanda de um erro que a empresa cometeu. Ele falou: cara, eu sou esse cara. Assim, para mim é uma alegria, uma satisfação estar caminhando contigo, Jorge, porque tu realmente é um cara diferenciado, tu é um guri diferenciado. O Jorge é um garoto de 24 anos, né? 10 anos mais novo que eu, mas enxergo muito potencial. Realmente é aquilo que tu me falou, foi pouco tempo, mas eu consegui perceber verdade e transparência. Jorge fala sempre comigo olhando no meu olho, não consegue desviar o olhar, mas fala com firmeza, com clareza, foi transparente. Então eu estou muito feliz e muito agradecido por Deus por ter podido cruzar os nossos caminhos e fazer a gente construir uma coisa muito bacana. Satisfação total mesmo. Beleza, Jorge? Eu que agradeço a satisfação, uma oportunidade imensa, né? Deus está colocando na minha vida essa oportunidade incrível e a gente está fazendo o possível, se doando ao máximo para honrar essa oportunidade, né? Que é honra, compromisso. Estava falando muito sobre isso hoje, né? Até em relação a conversando sobre o nosso contrato particular, tudo a gente conversando numa conversa amigável. Eu falei: Douglas, comigo não tem negócio de papel, é só formalidade. Comigo eu gosto de palavra, então o que a gente acordar aqui no boca a boca não tem, tu nunca vai me ver dizendo: cara, você não disse isso, eu não disse isso, não. É que o que a gente apalavrar um com o outro é o contrato da época das cavernas, e isso é o que é a honra de um homem, isso é o que vale. Então esse é o compromisso que a gente está tendo aí e vai render muitos frutos para todo mundo aí. Eu tenho uma frase que eu falo, Jorge, que nasceu lá com a comunidade Multiplicando, e tu provavelmente já viu eu falar isso. E eu quero te perguntar se essa frase de fato faz sentido na prática, vivenciando essa prática, né? Todo mundo que está assistindo aqui já viu eu falar que quem divide multiplica. O Jorge pegou a empresa que ele criou, a empresa que ele fundou, e dividiu essa empresa comigo em 50%. Dividiu a empresa dele comigo, né? E nós vamos fundar uma obra sua aqui, eu vou dividir essa obra sua com o Jorge também. Eu vou estar junto com ele nesse projeto, né? Tu acredita que essa frase faz muito sentido? Dividir para multiplicar? Tu acha que tu vai multiplicar muitas vezes aquilo que tu já fez por ter dividido aquilo que tu já criou? Com certeza, e além disso, dividir com sabedoria, né? A gente tem que saber muito bem com quem a gente vai dividir. A gente conversou sobre isso também. A gente não pode dividir com alguém que não vai agregar só por dividir, senão se torna um funcionário. A gente tem que dividir com alguém que já fez a caminhada, já fez o corre. Então é alguém que vai chegar para acelerar o processo, destravar o que tem que destravar e crescer mais ainda. Então por isso que a divisão é importante, é realmente para multiplicar. Cara, isso faz todo sentido. Demais. O que tu deixaria de conselho e o que tu deixaria assim de síntese da tua experiência para quem está assistindo a gente e tem essa mesma vontade que tu tinha? Pô, cara, eu não consigo romper um teto, eu vim até o 10, eu vim de boa, mas eu não estou conseguindo romper o teto de 10 para 100. Para uma pessoa que olha assim e diz: cara, poderia fazer uma parceria com esse camarada. O que tu deixa de dica sobre Obra Sul, sobre Douglas, sobre processos Obra Sul? Acho que faria sentido para um seguidor que acompanha a gente se associar e se juntar a nós, porque todo mundo que chega na Obra Sul é Obra Sul, né? Tá? Nós temos um grupo de sócios, onde eu dou mentoria para todos os sócios que estão lá dentro, para Jorge e para todos os demais, né?
que tu acha? Faz sentido para um cara que está com dificuldade de romper o teto, chamar a gente para uma parceria e se associar com a gente? Faz todo sentido, e o que eu tenho para passar de conselho é não só para quem é empresário, quem é colaborador, para todo mundo. Tenha propósito, acredite, tenha um propósito na sua vida, tenha em mente o que você quer atingir, o seu objetivo final, e tenha fé, cara. Sem fé a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que ter fé em Deus e acreditar fé no nosso propósito. Fé que vai dar certo, independente da dificuldade, a gente tem que ter fé, tem que ter confiança, né? Um colaborador que estiver trabalhando com a gente, estiver no nosso time, ele tem que ter fé no sonho dele, tem que ter fé no que ele está construindo, e é o que a gente fala. O colaborador tem que vestir, não tem que vestir a camisa do Abrasul, ele tem que vestir a camisa dele e utilizar o Abrasul para atingir o sonho dele. É isso que a gente quer que ele faça. Então ele tem que chegar aqui dentro do Abrasul, tem que chegar aqui dentro da Luvicorp com a ideia de atingir o propósito dele. E aqui é uma escada para ele atingir o propósito dele. Quem vier com essa ideia, quem vier com essa filosofia, a gente vai fazer o possível, porque a Luvicorp e a Abrasul é uma terra de oportunidades. Isso. Então a gente vai fazer as pessoas chegarem no propósito. Então o que eu tenho para aconselhar as pessoas é: tenha propósito e fé em Deus e no seu propósito. Sem isso vocês não chegam a lugar nenhum, e foi isso que me direcionou a chegar aqui nessa oportunidade que a gente está tendo hoje. Massa demais. Muito boa essa conversa, bem esclarecida aquilo que a gente viveu aqui no Rio de Janeiro. E Luanzinho, agora a gente vai abrir para pergunta. Não sei se tem perguntas aí para nós responder para o pessoal. Fazer um bate-papo. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Não sei como é que tá no YouTube aí, se tem alguém no YouTube conseguindo acompanhar a live. O pessoal está aqui, o pessoal foi entrando e saindo, né? Foi um bate-papo extenso. Não consegui fazer pelo Salve Obreiro. O Salve Obreiro sempre dá um monte de pessoas, né? Aqui deu menos pessoas. Se tiver dúvidas, pergunta, manda aí que a gente vai responder. Tem alguma coisa aí, Luan? Vamos embora. Sou pequeno, mas sonho longe. Cada dia eu aprendo cada dia mais com vocês. Tamo junto, AD Pinturas e Reformas. Um dia eu vou ter a honra de trabalhar com você aqui em Goiânia. Muito bom, AD Pinturas e Reformas. De novo ele. Nando Pinturas, um show de obra. Boy Top Car, boa noite, Abraçu, boa noite. Diego Araújo, Douglas, você é 10. Tamo junto, irmão. Chamar, boa sorte, moleque. Que Deus abençoe essa caminhada. Jonathan, um abraço, Jonathan, nosso diretor operacional lá de Balneário Camboriú, salve, salve. Jonathan aqui também, outro Jonathan, salve. Gabriel, bora time, vamos pra cima. Pessoal, então é isso. Farda pesada e honrada. Salve, Kelvin lá do Espírito Santo, tamo junto, Kelvin. Giovanni, meu sócio, beijo no coração, tô com saudade de ti. Sempre presente aqui com a gente, o Nando tá aqui. Provisão de quando vai iniciar as entrevistas. O Giovanni está fazendo, né? Chama o Giovanni aí, o Giovanni vai atender. Salve 01, Rafael Pinturas e obra sua aqui também. Rapaziada, é isso aí então. Ninguém com dúvidas, ninguém com pergunta. Tem duas aí, então vai lá. A gente falou aqui durante a live, né? Existem vários tipos de prospecção, tá? Vários tipos de prospecção. Tem a prospecção de bater na porta do teu cliente, levar o teu material, o teu portfólio, bater lá, se apresentar, entregar o teu portfólio e dizer que tu está à disposição. A prospecção de tu te conectar com pessoas e essas pessoas conhecem pessoas e aí elas vão te acessar, essas pessoas, né? Então tem dois exemplos que eu gosto de usar muito quando eu falo de prospecção. O prospecto que é um leão e o prospecto que é uma aranha. O leão é aquele cara que fica atrás da presa, né? O leão, quando ele quer uma caça, quando ele quer sucesso, ele insiste atrás da presa, ele caça com veemência, né? Com agressividade. É um tipo de prospecção, aquele cara que fica de marcação cerrada com o cliente dele. Eu, particularmente, não gosto dessa prospecção. E tem o prospecto que é o prospecto tipo aranha. O que a aranha faz para caçar? Ela não vai atrás da presa, ela começa a construir a teia dela, a teia de aranha. Quanto maior for a teia dela, muito maior é a chance de a presa cair naquela teia e ela poder ter o sucesso na caçada dela. Então o meu conselho é: construa uma teia grande de aranha, né? Uma teia grande de relacionamento, e são os relacionamentos que fazem tu ter sucesso na prospecção.
Prospecção é achar um tesouro, é encontrar algo de valor. Quando tu encontra um contato que te conecta com outros contatos, tu encontrou a prospecção. É isso aí. Aí, cara, Google, Meta, Instagram, né? São vários caminhos e meios de prospectar um cliente. O Jorge usou essa estratégia, foi muito funcional. A estratégia de Instagram, né, Jorge? Tráfego pago, alcançar os primeiros clientes através do tráfego pago. Funciona muito, funciona demais. Funciona no Brasil inteiro para todo mundo, Google também. E agora a gente usou uma estratégia mais agressiva, que não é deixar o Meta entregar lá de um a um, mas se conectar com pessoas que têm uma grande teia de aranha para trazer muito serviço para nós. Próxima pergunta, Jorge. Ô Luan. O pessoal tá muito. Todos os colaboradores da Obrasul são CLT. É muito comum a nível Brasil, principalmente em Rio de Janeiro, Jorge, né? Tu vai confirmar isso, que as empresas não têm mão de obra própria. Isso é muito comum no Rio de Janeiro. É terceirização de terceirização de terceirização. Exatamente. Então uma grande empresa pega um serviço, terceiriza com uma empresa média, a média terceiriza com uma empresa pequena, a pequena terceiriza com um MEI e assim vai por diante. Mas no Rio de Janeiro, 100% da nossa mão de obra vai ser própria, né? Nós não vamos trabalhar com mão de obra terceirizada. Então, quer fazer parte do time, vai ter que assinar carteira, ter seguro de vida, INSS, FGTS, um baita salário, um plano de carreira e vamos seguir para cima. É isso aí. Bora, Roberto, vamos para Espírito Santo, jogar Ele tá buscando. O Jorge tentou. O Jorge, ontem nós estávamos dando risada. O Jorge disse, porra, mandei mensagem pro cara, o cara me ignorou e de repente ele teve a oportunidade, né? Então, a insistência também é um fator importante, né, Jorge? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que insistir. É isso aí. Rocha perguntou quanto ganha médio colaborador. Cara, a gente tem cargos e salários aqui na empresa. Existem 23 cargos dentro da empresa, né? Desde auxiliar nível 1 até gerente operacional, até um sócio. E os salários iniciam aí na média do mais básico do básico, em 3,5 mais ou menos, e aí passam os 12 mil reais funcionários da empresa, né? Bons obreiros, bons funcionários, gerentes da empresa aí ganham até 12 mil reais. Cara, total importância ter um orçamentista e agora a gente mudou a estratégia. Então todos os orçamentistas da Obrasul são engenheiros experientes contratados para fazer essa visita. Isso dá muito credibilidade, né? Por quê, cara? Olha só que papo bacana. O dono da empresa, ele não pode ser setorizado. Eu falo isso com os meus sócios. O que tu faz na empresa? Eu sou o comercial. O dono da empresa não pode ser setorizado. O dono da empresa, CEO da empresa, ele é o cara que enxerga tudo, que ele vê tudo. E se ele estiver preso ao comercial da empresa, ao orçamento da empresa, a empresa não vai conseguir crescer, porque a empresa tem muito mais demanda do que simplesmente o setor comercial, né? E ter uma pessoa exclusiva, que seja orçamentista, que seja o cara comercial, é muito importante. Por quê? Porque a velocidade com que tu entrega o teu orçamento fala muito de aumentar a chance de fechar esse orçamento. E o meu orçamentista, ele tem uma missão. Ele faz a visita técnica de manhã e entrega o orçamento de tarde. O cara ficou de cara, não foi, Jorge? A gente fez uma visita técnica ontem, às pressas. Era um orçamento muito complexo, a gente ficou de voltar lá hoje. Bem detalhado. A gente voltou lá hoje. Hoje mesmo a gente já entregou o orçamento e fez negociação com ele. Ele falou, cara, recorde mundial, nunca vi isso na minha vida. A gente fez isso por 3 vezes, né, Jorge? Visitar o cliente. Fizemos isso por 3 vezes aqui no Rio de Janeiro. Fomos visitar o cliente para ver a obra, sentamos, digitamos o orçamento, entregamos na hora, fizemos negociações na hora. Isso encanta o teu cliente, né? Então ter uma pessoa só para fazer isso é muito bom. Por quê, cara? Tu não vai só fazer orçamento, tu vai levar o material para a obra núcleo, para a tua equipe, tu vai comprar, tu vai fazer outra visita técnica, e o orçamento fica para amanhã, e aí o cara que foi mais rápido vai fechar, porque o cliente prefere velocidade na entrega de orçamento. Então perguntou se tem alguma filial em São Paulo que quer trabalhar na Obrasul. Beleza, Dan, segunda-feira eu estou chegando em Guarujá e eu vou inaugurar uma franquia lá em Guarujá que vai ser bom demais. Nosso amigo Éder, nosso amigo Rafael estão lá com sangue nos olhos, vamos trabalhar e vamos fazer acontecer. Guarujá é uma cidade incrível, vai sair o túnel agora de Guarujá para Santos, 5 minutos, então vamos atender Santos, vamos atender Guarujá e vai ser top demais. Eu tenho uma conversação muito alinhada com outro cara que tem uma empresa muito top em São Paulo,
e a gente já está bem fechado para abrir uma obra sul lá também, né? E aí, cara, é o estado que mais tem gente interessada em abrir franquia. Eu vou dar uma desacelerada nas aberturas de franquia e estou mais interessado nesse modelo de parceria que eu fiz com o Jorge, que eu fiz com o Eduardo lá de Balneário Camboriú. E é o quê? Eu me envolver na empresa que ele tem, na empresa que esses caras têm, ajudar a estruturar essa empresa, alavancar e crescer essa empresa. A gente abre uma obra sul junto com essa empresa que existe e a gente fica sócio nos dois negócios. Então, se tu tem uma empresa aí, está com dificuldade, tem um bom acesso, não consegue estruturar o negócio, me chama no direct, chame o Luan, que é meu secretário, e a gente vai entrar dentro do teu negócio e te ajudar a estruturar e romper a barreira do 10, do 100, do 1000, do 1 milhão e do 10 milhões e assim por diante. Rocha perguntou se tem. Cara, tem uma meia dúzia de pessoas interessadas em abrir a Obra Sul lá no Rio Grande do Sul, mas eu confesso que não está no meu plano ir para o Rio Grande do Sul agora. Eu quero subir para o norte, né? Subir para norte, centro-oeste e atender primeiro essa região. Então agora estou focado aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, quero entrar em Minas agora muito forte, quero ir lá para Salvador, quero ir para Bahia, eu quero ir para Maranhão, para Fortaleza, nós vamos trabalhar mais para cima. Talvez 2027 a gente desça para Rio Grande do Sul, para abrir projetos lá no Rio Grande do Sul. Mas se tiver uma empresa muito boa, já rodando aí, que precisa de uma boa parceria, conecta a gente e a gente vai. O Luan é gaúcho, eu mando o Luan para lá para o Luan estruturar esse negócio aí. Pergunta aqui, ó. Parceria é aberto para outros ramos de empresa? Parceria da Obra Sul aberta para ramos ou... Cara, a minha expertise ela se dá no mundo da reforma, né? Essa é a minha vida, a minha história de vida, ela aconteceu no mundo da reforma. Eu sou obreiro desde que eu me entendo por gente, eu amo ser obreiro, eu amo de paixão trabalhar e então assim, eu vou agregar muito mais nesse quesito. Mas eu tenho outras empresas, eu tenho outros negócios, eu tenho um negócio que não tem nada a ver com reforma, né? E muitos princípios de gestão são aplicáveis a todos os negócios. Não tenho muita intenção de me associar a empresas que não sejam de reforma, mas talvez uma consultoria, né, uma mentoria seria bacana. Muitos princípios que eu ensino nas minhas mentorias, eles são aplicáveis a qualquer tipo de negócio. Então, aproveita, participa, vale muito a pena, não vale, Jorge? Vale. Para pagar uma gama de reais, barato, reais, muito né? Barato porque é entrega de conhecimento, muito barato. Então, o meu conselho é, quando eu abrir uma mentoria, meu amigo, cai para dentro e participa disso e vai mudar o teu jeito de pensar o teu negócio. Temos, mano? É tu que organiza isso? Temos? Não temos. Cara, é aleatório. Por isso que tu não pode perder a oportunidade. Nós não vivemos disso, eu não preciso disso. Então, é quando me dá na telha. Pô, dá um tesão de fazer uma imersão lá, vou fazer uma imersão. Alguém me provocou para isso. Vamos fazer, em 10 dias a gente abre e faz. E aí quem participa, e às vezes quem não participa vai levar 6 meses para participar de novo. Próxima imersão, não perca então. Vale a pena manter. Nós falamos sobre isso hoje, Jorge. Explica essa pergunta aí. Falei. Tem seus pontos negativos, tem seus pontos positivos, mas os pontos positivos sobressaem os negativos. O principal ponto positivo é a implementação da cultura, né? O colaborador em regime CLT ele permite que você possa aplicar a cultura da empresa dele. Você consegue definir o que o cara precisa, você consegue pôr meta, você consegue pôr regra, você consegue pôr objetivo. Né? Ele é pago para fazer aquilo que está no contrato, no contrato de CLT dele, então ele não pode fugir daquilo ali. Ele tem regras a cumprir, hierarquias a cumprir. O cara que trabalha de prestação de serviço, ele tem um custo menor, mas esse custo menor te prejudica nas outras questões. Você não consegue cobrar a cultura dele, porque hoje ele está trabalhando contigo, amanhã ele está trabalhando com outro, hoje ele está na tua obra, amanhã ele está na outra. Então você ganha em redução de custo e perde na cultura.
E a cultura vale muito mais do que valor. A cultura é muito cara para você pagar. Boa. Então, quem quer comer, a gente falou muito isso aqui, quem quer comer filé mignon tem que pagar filé mignon. Então, cara CLT a gente consegue implantar a cultura. Então, é muito melhor um CLT do que um prestador de serviço que não vai agregar valor à empresa. Vai ser algo passageiro. E a gente não quer construir um negócio passageiro, a gente quer construir um negócio... Nada é eterno, mas a gente quer construir um negócio que beira o eterno. Duradouro, né? Muito bem respondido pelo Jorge. O Jorge pegou a visão muito rápida. Já pegou várias frasezinhas do dia a dia, tu pegou, já vi tu falando, né? Muito bacana. Essa do filé mignon é muito boa. Cara, respondendo essa pergunta aí da minha parte também, 100% CLT. Dá para ter terceirizado? Dá para ter. Mas se tu não tem uma equipe própria, tu tá muito vulnerável a vários tipos de problemas. A empresa tem que ter CLT. E quando eu chego para oferecer o meu serviço, tu viu eu fazendo isso, Jorge? Uma das coisas que eu sempre falo a minha equipe é própria, mão de obra própria. Isso na cabeça do cliente, meu amigo, muda muita coisa, né? Muita coisa. E o fato de tu ficar vulnerável à entrega do terceirizado é uma coisa muito delicada para mim. Muito delicada. Porque tu fica refém do cara. O cara pode simplesmente dizer... Tá vendo aquela mão de obra, ele pode simplesmente dizer, cara, eu não posso fazer serviço para ti. Aí tu alinhou com o teu cliente e tu não tem certeza daquilo ali. Então, é um problema. E o cliente também fica com... Eu já me deparei com várias situações desse tipo. O cliente, o síndico, fica com muito medo da empresa fazer rodízio. Hoje está trabalhando o Felipe e o João aqui, amanhã está trabalhando o José e o Ricardo aqui, amanhã está trabalhando o Matheus e o Cristiano aqui, e aí você tem esse rodízio de equipes, e aí você tem o rodízio acaba afetando a segurança do condomínio. Porque a gente não consegue saber a índole de cada pessoa que está ali. É um giro de pessoa toda hora. Às vezes a pessoa está uma obra de 6 meses, o morador está acostumado a olhar para a cara do Matheus ali todo dia ali, e do nada o Matheus não está mais ali, e aí ele tem que acostumar com outra pessoa, e aí na outra semana ele está acostumando com outra pessoa. Traz insegurança. Insegurança. E os síndicos não gostam disso. Quando a gente chega num condomínio, que a gente vai apresentar um orçamento, que a gente vai conversar com o síndico, a gente fala... Nossa equipe é própria, é unânime, todos eles falam, muito bom isso. A gente quer empresas que tenham colaboradores próprios, né? Então, os pontos positivos do CLT se sobressaem muito ao ponto de ter terceirizado, né? Então, sintetizando a resposta é essa aí. Eu fiz uma pergunta para o Jorge aqui. Pode planejar daqui a 5 anos. Não, eu falei isso com... Não, eu vou dar valor pro Luan, porque eu falei isso com o Douglas o tempo todo. Cara, esse moleque é fantástico. É uma mão na roda para quem tem essa rotina louca, ensandecida. Mas não faríamos tanto, né? Não faria tanto aqui, né? se não tivesse. Não tem como. A gente é humano. Não, a gente não tem vários braços e a gente não consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, cara, o secretário é uma mão na roda, e eu conversei isso com o Douglas também sobre minha meta para 5 anos, né? Eu falei sobre uma meta pessoal que ao chegar aos meus 30 aninhos, 32 aninhos, eu quero estar com a operação aqui no Rio de Janeiro montada, fazendo milhões e milhões por mês, não é nem por ano, eu quero estar fazendo milhões e milhões por mês. Tudo organizado, tudo estruturado, eu estar quietinho lá na minha fazenda, vindo aqui de vez em quando só para ver como é que o negócio de helicóptero, né? De helicóptero. Eu quero vir de carro, eu não quero pegar trânsito, eu quero vir de helicóptero, quietinho, ver como é que tá o negócio, ver as obras, que eu gosto muito de estar dentro da obra, então eu vou me limitar a fazer o que eu gosto ali, de ficar dentro da obra, olhar o negócio, ver como é que tá, mas eu quero ficar quietinho, sossegado na minha fazenda, cuidando de boi, cuidando de gado, escutando o barulho dos passarinhos, e minha meta de vida é essa aí. Giovanni, vai ralar pra ti também fazer isso aí. Vai ralar. Senão tu vai ir de bicicleta pra obra, pra ser servente da obra, tá? Muito bom, Jorge. Trabalhar com o secretário também. Manda um abraço pro Nando. O Nando falou que é o abraço dele. Boa, Nando. Tamo junto, meu amigo. Grande abraço aí. Boa demais. Temos gente ao vivo no YouTube, Luan? Quer mandar pergunta lá no YouTube? Nossa, as perguntas vieram todas no Instagram? É isso aí. Fala, Douglas. Quero ser seu mentor.
mentorado, aquele projeto de alavancar um profissional, como está? Cara, não é um profissional, né? É uma empresa, então não dá para trabalhar numa única pessoa. Trabalha numa empresa que tem muitas pessoas. Então, se tu tem uma empresa aí com 10, 15 colaboradores, alavancar o teu negócio, eu entro dentro do teu negócio para te ajudar. Se é uma empresa já estruturada. Para começar de zero, não tem condição. Fechou, Luan? Foi isso. Beleza, rapaziada. Abraço, obrigado pela participação de vocês. Jorge, obrigado por esse papo, bom demais, tamo junto. Vamos pra cima. Valeu, Luan, tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu. Pode fechar, Luan. Fechou? Bom demais. Baita bate-papo. Ponto. Tá de Aí boa. tu tem que salvar esse